A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. Então, algo que eu fico falando aqui no canal é um ensino muito importante que precisa assim estar bem esclarecido na nossa mente, no nosso coração, que é o seguinte: princípios, né? Princípios. Nós precisamos olhar a Bíblia como um todo, ver que o Senhor Deus distribuiu aí ao longo das escrituras de Gênesis a Apocalipse, uma porção, né, de ensinos e mandamentos, tá? Então, não são só os 10 mandamentos que nós devemos guardar. Além dos 10 mandamentos, tem muitos outros mandamentos que estão aí distribuídos nas escrituras. E de antemão quero falar para você que uma coisa está ligada à outra, né? Quero que isso fique muito internalizado aí nos nossos corações. Uma coisa está ligada à outra. Então, eu consigo isso daqui à medida que eu cumpro isso daqui. Eu vivo isso daqui à medida que eu me achego aqui. Então, se você estudar a Bíblia como um todo, você vai perceber que é exatamente isso. Tem muitas repetições. Nos próprios evangelhos você vai ver muitas coisas repetidas, sendo faladas várias vezes. As repetições nos evangelhos dos mesmos acontecimentos, sendo repetidos, né, de maneiras diferentes, né, com formas diferentes de ser comunicado, assim como as diversas traduções sérias que nós temos da Bíblia. E assim, como diz, né, na palavra do Senhor, em João, o Senhor Jesus, ele fez muita coisa. Ele fez muito milagre. Então, esse discípulo, ele descreve ali que se fosse colocar tudo que Jesus fez, não ia caber livros para comportar o tanto de coisa que Jesus fez. Então, pensa aí, você, eu não sei quantos anos você tem, mas pensa a sua vida, o tanto de coisa que você viveu, o tanto de coisa que acontece no dia. Ah, não, meu dia hoje foi parado. Se você for parar para escrever cada detalhe do seu dia, menino, você não vai conseguir não. Porque você vai ter que colocar. Aí eu acordei. E aí, quando eu acordei, os meus olhos se abriram. E aí eu vi, primeiramente eu vi o teto. Aí eu lembrei que eu tinha que fazer não sei o que. E não sei o que. Só o período que você acordou, você já vai ter um monte de coisa para falar. Se você for colocar exatamente tudo que você fez, todos os detalhes, meu filho, mas tô te falando, você não vai dar conta, porque é muita coisa. Agora imagina, o Senhor Jesus Cristo, que é Deus aqui na terra, o tanto que esse homem fez, que esse Deus poderoso, Senhor Jesus Cristo, fez. É muita coisa. E olha que interessante, eu tenho uma visão de Jesus, de Deus, assim, como uma simplicidade, sabe? O Senhor Jesus, ele tem uma simplicidade, ele tem uma facilidade para a comunicação que é maravilhoso. Assim, Josiane, particularmente, eu tenho muita vontade dentro de mim de ser igual a Jesus. A maneira que ele respondia alguns mestres da lei, alguns fariseus, que tentavam pegar ele de jeito, entendeu? Que falava uma coisa ali, mas tá parecendo que tá elogiando, mas não tá. A maneira que Jesus ele sabia sair das situações, a maneira que Jesus comunica o evangelho, sabe? Eu tenho vontade de ser igual a ele na comunicação também, porque é muito boa. Então, pensa, ele é Deus, ele sabe de tudo, ele estava com o Pai, né, lá na criação do mundo. Ele sabe, minha gente, ele sabe de tudo. Ele sabe de um monte de coisa. Ele sabe, na verdade, de tudo, pra falar a verdade. Ele sabe todo o processo que tem pra uma planta da semente e nascer e tal. Ele sabia. Ele sabe, ele é Deus, entendeu? As coisas que ele viu, as coisas que ele tem acesso, a onisciência dele. E olha que interessante, sabendo de
de tudo que você pode imaginar na sua vida e muito mais que você nem sabe, que eu não sei, que ninguém sabe. Ele sabe, e quando ele foi se comunicar com o ser humano, ele pegou ali uma porção que ele falou, ó, o pessoal precisa saber disso. Vou falar pra eles. Falou de um jeito simples. Falou de um jeito assim, que todo mundo entende. Se você pegar os evangelhos de Cristo, assim, as coisas que ele fala, sempre com a ajuda do Espírito Santo, com humildade, coração, e for comunicar a alguém, você consegue. Você consegue. Qualquer coisa que Jesus... Até aquelas coisas mais complexas, aquele do pão que o pessoal não entendeu na hora, consegue, meu filho. Se você tiver com o Espírito Santo em você, você explica. Dá pra entender, dá pra explicar, é uma maravilha. Então, se Jesus ele fosse pegar tudo que ele sabe e falar assim, eu vou falar pra esse povo, a nossa cabeça ia explodir. A nossa cabeça ia explodir, a gente ia explodir, todo mundo ia morrer. Porque é muito conhecimento, é muita coisa. Até quando você tá num curso e tal, você tá ali estudando, aquele professor vem com 300 conteúdos pra passar em 3 horas pra você, e ele abre sua cabeça, mete um monte de coisa lá dentro e vai, amarrota sua cabeça, você sai meio zonzo, assim, parece que seu cérebro ficou lá na hora da aula, porque, meu Deus do céu, eu não tô entendendo é nada, porque é um monte de coisa complexa que eu não tô entendendo é nada, que você tem que ficar depois estudando pra esmiuçar, pra começar a compreender alguma coisa. E aí Jesus, ele pega o essencial que a gente precisava saber. E aí lembra que eu te falei lá de João? Então, olha que interessante. Ele selecionou algumas coisas e ainda ficou repetindo. Olha, às vezes na mente humana, o que a gente ia querer fazer? Ia querer pôr tudo lá, que aí Jesus fez, então vamos pôr tudo. E não ia repetir nada. Ia ficar falando um monte de coisa, não ia repetir nada. E todo mundo ia ter que ler, e todo mundo ia ter que saber. E não ia saber de nada, porque o ser humano ia ficar perdido, entendeu? Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, Deus, ele é tão sábio, que ele selecionou um conteúdo do tempo de Jesus aqui na Terra, pegou esse conteúdo e ainda fez o favor de ficar repetindo, pra gente saber daquilo, entendeu? O essencial, toma aí pra vocês, tô repetindo, vocês pegam isso daí, aprenda e pratique, beleza? Beleza, Jesus? Então vamos junto. Olha que maravilhoso. Então, quando nós observamos as escrituras, você olha a Bíblia e fala, meu, como a Bíblia é grande, é enorme, principalmente se você pegar uma Bíblia dessas grandes, que vende por aí, tipo grandona mesmo, você vai ver que é dessa grossura, desse tamanho, um monte de coisa, e fala, nossa, a Bíblia é muito grande, eu não consigo aprender, oh meu Deus, é muita coisa. Mas se você parar pra pensar, tem muita coisa repetida na Bíblia, pra a gente absorver mesmo. Uma coisa tá ligada à outra. Um princípio gera uma ação que vai gerar ali, que você vai ver que tá ligado a um princípio, você vai ver que tá tudo ligado. Você vai ver que é tudo uma linha de ensino. Você pega Gênesis, Apocalipse, né? Por mais que tenha essa questão da cronologia e tal, dos livros estarem ordenados dessa forma, mas quando você vai estudar, você vai ver que tem uma outra ordem para os livros, eles não perdem o sentido de maneira nenhuma. Então, se você for estudar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Bíblia tem ligação. E com a humildade, com a oração, com o Espírito Santo, você vai começando a compreender e você vai perceber que não é tão difícil quanto você pensa. É mais simples do que você imagina. Então, é óbvio que a gente não vai ficar sempre, né, naquele leitinho, naquele rasinho ali da piscina. O Senhor vai nos chamar para águas mais profundas, de fato. Não vai dar pra gente ficar a vida inteira, né, só naquele rasinho, só naquele leitinho. À medida que você for estudando a palavra de Deus, você vai mergulhando, você vai se aprofundando mais, até porque a sua fome vai aumentar. A tendência de quem estuda a Bíblia, e eu gosto de frisar isso, estuda com humildade, estuda para conhecer Jesus, né? Não para ser mais inteligente, como eu vi uma pastora, uma pregadora, que eu acompanho, são poucas, mas eu acompanho algumas.
Ela falou, gente, não estude a Bíblia para você ser mais inteligente, estude para conhecer Jesus. Eu até anotei isso aqui na minha Bíblia, acho muito legal isso que ela falou. E assim, é interessante, é verdade. Então, com essa humildade, de pouquinho em pouquinho, pegando uma porção por dia, e aí você vai indo, você vai ver que você vai entender e não é tão difícil quanto você pensa, beleza? Hoje eu tava lembrando de uma situação que eu passei, que foi assim, né? Teve um tempo que eu tava assim, em uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Menino, que eu tava assim, meu Deus do céu. Sem brincadeira, gente. Me deu uma ideia muito maluca, muito doida. De. Ou era ler. Eu queria ler a Bíblia em um dia. Olha a loucura da pessoa. Eu queria ler a Bíblia em um dia. Meu Deus do céu. Agora imagina, a Bíblia com tantos ensinos, eu ler a Bíblia em um dia. É doideira, né? Mesmo se eu conseguisse, que eu não ia conseguir, mesmo se eu conseguisse, eu ia ficar muito confusa. Porque imagina um dia só lendo a Bíblia inteira. Era a ideia que eu tive. E aí o Senhor me barrou, ele falou, não, filha, não é assim, minha filhinha linda, minha princesinha, não é assim, tá? Então, você vai pegando uma parte das escrituras por dia, você fica pensando naquilo o dia inteiro, você vai ver que vai ter dia que Jesus vai te fazer frisar uma frase, aí você vai ficar naquela frase. E é tão profundo, gente, que se deixar, você fica... Gente, eu já fiquei dias, semanas, em uma porção só da escritura. Você tira tanta coisa dali, não coisa da sua cabeça, né? Que se deixar o ser humano viaja na maionese, na salada toda. Mas coisas do espírito, vai ministrando no seu dia a dia. É maravilhoso. E aí hoje de manhã eu tava pensando no café da manhã, né? Sentada ali diante da mesa, vendo aquela mesa montada, que eu gosto de montar a mesa, fazer uma mesa bonita, assim, pra comer, ter esse momento de comunhão com meu esposo, ou com minhas visitas e tal. E aí eu falei, olha, tem, graças a Deus, tem coisas gostosas aqui pra me comer. E aí eu fiquei pensando, tem mais coisas gostosas na minha casa pra comer. Mas imagina se eu comesse tudo de uma vez. Imagina se eu comesse tudo que tá em cima dessa mesa do café, aí eu levantasse, fosse lá na fruteira, comesse toda da dúzia de banana, e comesse todas as laranjas, e todas as mangas, e abrisse a geladeira, comesse todo a panela de feijão, e comesse todo o arroz, e comesse toda a carne, e comesse tudo que tem de comida na minha casa em um dia só. Eu ia passar mal, ia ficar muito mal e poderia até morrer. Eu poderia até morrer. Essa que é a grande realidade. Porque a comida, ela é feita para ser distribuída. A comida, ela é feita para vir em porções. Então, se nós não comermos, parou de comer. Passa mal, desmaia e no mais grave morre também. Mas se a gente também comer demais, você também vai passar mal. Também vai fazer mal para você. Ou seja, equilíbrio. Como diz em Timóteo, o Senhor nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Então, o Senhor ele sempre chama a gente aqui, ó, pro centro, equilíbrio. Nem de mais, nem de menos, nem muito para esse lado e nem muito para esse lado de cá. Então, abrindo parêntese, né, um exemplo, quando eu estudo fisiologia, estudo anatomia, tem aulas específicas lá que se chama equilíbrio, porque o corpo ele sempre nos chama para o equilíbrio. Então, existem algumas formas, alguns cálculos que a gente faz, existem algumas interpretações, por exemplo, como a interpretação da gasometria, talvez você nunca tenha ouvido falar disso, ou sim, que é colhido, né, um exame que é colhido da artéria e tal. Então, o que acontece? O corpo, ele tá buscando equilíbrio. Então, se ele percebe que tem uma coisa desequilibrada, ele vai lutando para equilibrar. Porque o nosso próprio corpo,
a nossa própria fisiologia, a nossa anatomia, ela tem um equilíbrio. Nós temos um ponto de equilíbrio no corpo, nós temos a luta do nosso corpo para se manter em equilíbrio. Tanto é que quando algo está desequilibrado na nossa vida, está desequilibrado, você fica mal, eu fico mal. Se alguma coisa tá saindo do eixo, é loucura, eu já começo a ficar mal. Eu já percebo que eu já não tô tão bem. Por quê? Porque tá sempre, até mesmo a nossa fisiologia, até mesmo a nossa essência, ela nos chama para o equilíbrio. Você vai perceber o Senhor Deus, as características dele, a personalidade dele, é sempre voltada a um equilíbrio. Quando você estuda o Antigo Testamento, as leis morais, cerimoniais, eram necessárias aquelas leis cerimoniais, morais também para nós a moral se aplica. As leis civis eram específicas para gerar um equilíbrio naquela época. Então nós vamos ver que tem coisas lá que se aplica hoje nas nossas leis. Mas tem coisas que eram muito específicas para aquela cultura, para aquela época, e a gente precisa sim entender, quando a gente estuda a Bíblia, que, poxa, aquele pessoal é de outro país, de outro tempo, então, até mesmo no Brasil, se você olhar alguns anos atrás, já não é mais a mesma coisa que hoje. Quem dirá em outro país que tem uma cultura bem diferente da nossa, entendeu? E ainda há muitos anos atrás. Então, tem todo um contexto histórico, geográfico, de posses que os levava a ter aquelas leis civis da forma que era. Então não devemos não nos escandalizar, era necessário para eles naquela época. Então, ok, o Senhor sempre nos chama para esse equilíbrio. Então, quando você olhar para a Bíblia, olhe com carinho, não se assuste, é grande, mas você vai conseguir aprender a entender. Faça isso com equilíbrio, com moderação. Deus não vai estar assim chateado com você se você pegar apenas um versículo e meditar naquele versículo lá. Eu acredito que Deus ele se entristece quando nós, assim, lemos de qualquer jeito, sabe? Um versículo ou 100. Assim, poxa, filho, não vai ser bom para você, não vai atingir o que deveria atingir. Você lê por ler, não pensa, não medita. Então, leia. Se o Espírito Santo te deu um capítulo, que às vezes o Senhor dá não só um capítulo, ele nos leva a estudar muito mais coisas, dependendo até mesmo do grau de maturidade da pessoa e tal. Mas se Deus te deu uma palavra, te deu um versículo da Bíblia para você meditar, medita, não fica assim, mas é só um. Não tem problema, Deus vai te levar para outros. Aplica na sua vida, vá com tranquilidade e você vai ver como você vai crescer no estudo bíblico. Isso é maravilhoso. Uma outra dica, né, que eu passo assim para você leia a Bíblia inteira, tá? Leia a Bíblia inteira. É muito bom ler a Bíblia inteira. Eu tive essa experiência e é muito bom. Então, precisa ter determinação. Dou essa dica, sim, de você ler do primeiro capítulo da Bíblia até o último, assim corrido. Você pode ler de outras formas. Tem gente que fala que lê de trás para frente, tem gente que fala que lê um livro aqui, outro livro ali. Você vai ser guiado pelo Espírito. Mas eu te dou, além de toda essa forma aí legal que você estuda, eu te dou também essa dica. Entre em propósito e leia a Bíblia inteira. Eu lembro muito que foi muito libertador para mim ler a Bíblia inteira. Foi uma experiência muito boa. E eu acredito que se você se empenhar nisso, você também vai ter uma experiência muito boa. Então, essa vez que eu li a Bíblia inteira, eu não parei para ficar estudando versículo por versículo. Eu li mesmo, tá? Teve coisas que eu fui entendendo, teve coisas que aquela hora que eu li eu não entendi, mas eu queria ter acesso ao que está escrito para o meu crescimento. Então, é interessante que Deus ele vai falando cada um de um jeito, né? Porque nós somos diferentes, cada um tem a sua personalidade, então a maneira que Deus fala comigo pode ser que não seja a mesma que ele vai falar com você, mas
quando a gente pega a Bíblia para ter pelo menos esse contato com tudo que está escrito nela, é muito enriquecedor. Por exemplo, foi nesse processo que eu descobri que tem versículos que falam por aí que não estão na Bíblia. Eu descobri que tem coisas que ensinaram por aí que não está escrito na Bíblia. Não achei na Bíblia. Por ocasião dessa vitória que eu ganhei na minha vida de ler a Bíblia inteira, tem coisas que me falam que eu sei que não está na Bíblia, porque eu li a Bíblia inteira e não está lá, né? Então eu não parei para ficar estudando porção por porção, mas eu tava prestando atenção no que eu tava lendo. E aí eu sei, poxa, isso não tá lá. E tem outras coisas que falam que eu falo, isso daí tá, eu lembro que eu li na Bíblia. Então é interessante que o Espírito Santo foi me dando uma graça de ir lembrando essas porções, e isso é muito bom. Você ganha autoridade, então é mais difícil enganarem você, porque já aconteceu de falarem, bem interessante mesmo, de falarem pra mim, e não foi me achando, nem nada disso, não foi pra me orgulhar, não é nada disso. Mas já falaram pra mim determinada coisa, e eu falei, não tal, não é assim. E a pessoa bateu o pé, eu falei, não, mas eu li a Bíblia inteira e eu não encontrei isso lá. E a pessoa se calou na hora. Outros momentos, outras situações que teve algum assunto ou alguma coisa que aí eu falei, não, mas eu li a Bíblia inteira. E não é assim, ou é assim. Não, realmente eu li a Bíblia inteira. Então até mesmo uma autoridade é passada para você. Então, ame estudar a Bíblia. Se apoie na palavra de Deus, tá? Não tenha pressa para estudá-la. Deixo muito essa dica para você. Se você nunca estudou a Bíblia por completo, estude ela, tá? Faça uma leitura completa da Bíblia. Se dê esse presente, certo? Se dê esse presente, isso vai te amadurecer muito como cristão. Eu creio muito nisso. E você pegar a Bíblia e estudar ela, e de Gênesis a Apocalipse, lendo ela, você vai crescer com certeza assim poderosamente. E é maravilhoso, porque teve um tempo na história que as pessoas elas não tinham acesso às escrituras. E isso era muito triste. A Bíblia ficava restrita a determinado público e as outras pessoas não tinham acesso. E graças a Deus hoje, especialmente aqui no Brasil, nós temos acesso sim à Bíblia, tá? Por enquanto não é ilegal você ler a Bíblia, eles não recolheram as Bíblias. Então até mesmo isso, né? Enquanto nós temos a palavra de Deus, vamos guardá-la em nosso coração. O salmista diz, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Que a Bíblia ela esteja implantada no nosso coração. Porque um dia podem até recolher o livro, né? Infelizmente. Mas o nosso coração ninguém vai conseguir tirar em vida do nosso peito. E se tirar, que seja por amor ao Evangelho, e mesmo tirando, não vai conseguir tirar a Bíblia de dentro. Como disse o apóstolo Paulo, eu estou preso, mas o Evangelho está solto. Então, me ocorre até isso na minha cabeça, né? Tava meditando até ontem e assim, a pandemia em 2020, assim, eu, Josiane, não tive acesso a alguém que teve uma revelação precisa que aconteceu o Covid-19. Eu não tive. As maiores lideranças que eu conheço, de pessoas assim, muito usadas por Deus, avivalistas, que eu considero avivalistas nesse tempo, não falaram. Não chegaram numa profecia falando assim, gente, em 2020 Deus me revelou que vai ter uma pandemia, que vai acontecer e tal, e vai fechar muitas igrejas e tal, e tal, e tal. Não teve, pegou todo mundo de surpresa. Então, eu acredito que isso foi uma grande lição. E eu tenho a impressão que o pessoal está esquecendo a grande lição. Então, assim, gente, eu não vi. Eu não vi nenhuma pessoa assim trazendo uma profecia clara que ia vir a pandemia, tá? Mas veio.
Eu, particularmente, eu pensava assim, eu ouvia muitas palestras de Apocalipse na igreja, eu ouvia muitas palestras da Grande Tribulação, já li várias vezes o livro de Apocalipse, e eu imaginava que ia acontecer a Grande Tribulação. Mas em 2020 eu falei assim, eu imaginava, mas eu imaginava daqui alguns anos, ou não sei quando, até mesmo na geração dos meus filhos. E lá no 2020, eu não sei se você teve essa impressão. Eu tive a impressão que Jesus ia voltar em 2020. Eu tive pela primeira vez a sensação, o contato com o retorno de Cristo. Ali, em 2020, Josiane, percebi que muita coisa que eu considerava importante não era importante. Sei, o dinheiro, sabe? Formações, não sei o que. Não era o mais importante, não é o que segura a vida, não. Eu percebi que o mais importante é Cristo, sabe? Quando sai tudo da sua frente, fica Cristo. É Cristo, é a família, é a vida, é a igreja, são as pessoas, entendeu? Mais importante do que trabalhar muito e não sei o que é as pessoas. Então, é amar, abraçar, o desejo de abraçar. Nossa, eu ficava em casa, Deus, eu quero muito ir ao templo, né? Sonhando, e assim, eu tava como o Salmo 126, né? Quando voltou, podem voltar ao templo, eu tava assim como quem sonha. Oh, estou voltando a Jerusalém. Tive pela primeira vez essa sensação, porque até então eu só ouvia falar que em tal país teve perseguição, que as pessoas não conseguiam ir ao templo e tal, e tinha um monte de gente morrendo. Então eu nunca tinha tido acesso, eu tô falando eu porque eu tô transmitindo a minha experiência. Mas assim, você sabe o que você viveu e talvez você esteja se identificando comigo. Nunca tinha tido essa experiência de ver tanta gente morrendo ao mesmo tempo. Eu lembro que teve uma oração em casa que o Senhor ele falou com a gente. Tá na hora de vocês brasileiros verem, sentir um pouco do drama do mundo, porque até então algo assim tão avassalador aqui no Brasil não tinha acontecido. Então tem muitos casos de crime, infelizmente, no Brasil, toda essa parte de marginalidade e tal, infelizmente. Mas nessa proporção, o brasileiro não tinha visto ainda. O brasileiro não tinha presenciado ainda. Então, vale muito, meus irmãos, vale muito nós trazermos à memória também as experiências, trazermos à memória o que vivemos no passado para aplicar no futuro. Eu já falei aqui nesse canal uma das minhas condutas de vida, que é aprender com os erros dos outros. Isso entrou no meu coração quando eu era super pequenininha, super criança. E isso me livrou de muitas coisas. Eu acredito que o prudente, e o significado de prudente é você se antecipar do mal que está para vir. Então o prudente, ele olha o mal que está ali na frente e ele se antecipa. E como que eu, Josiane, acredito que o verdadeiro prudente aí se antecipa? Se escondendo debaixo do esconderijo do Altíssimo, se guardando em Cristo antes, se preservando, enchendo a sua candeia, guardando azeite extra, ok? Então, eu lembro, quando eu era criança, que eu vi uma daquelas palestras que tinham na igreja bastante, sobre mensagem subliminar e tal, que determinado grupo de irmãos que faziam esse tipo de trabalho levou aí um conjunto de cartas, e eles até mencionaram isso, eu vi na internet também, que eram o pessoal aí da mensagem subliminar e tal, toda essa parte. E uma dessas cartas tinha exatamente a cena de... Me marcou muito essa carta, era uma carta de um jogo, que tinha exatamente a cena de duas pessoas. Uma pessoa, ela podia ver, e a outra estava vendada. A vendada estava assim, ó.
sabe? Cega, vendada. E a que conseguia ver, ela ficava com o rosto desesperado, tentando alertar a que estava vendada, certo? E algum tempo atrás eu tive um sonho que eu considero que foi uma visão, e isso é profético, né? Na minha visão, eu andava numa rua que tinha algumas pessoas. Inclusive, algumas dessas pessoas eram pessoas que eu conheço. E aí eu, assim, desesperadamente anunciava o evangelho a essas pessoas, mas elas não queriam ouvir. Elas não queriam ouvir. Elas riam de mim. Elas simplesmente não queriam ouvir. E exatamente ontem também eu estava lembrando de um dia que eu fui ao parque. Eu fui me dirigir até uma senhora para falar do evangelho, para falar de Jesus, e essa mulher correu de mim, literalmente. Quando eu pronunciei, ela estava falando comigo de alguma coisa que estava acontecendo lá. Quando eu pronunciei o nome do Senhor Jesus Cristo, quando eu fui, assim, começar a falar do evangelho, ela literalmente correu de mim. Ela foi dando tchau, 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 tchau e saiu correndo. Ela correu. Então, eu tenho isso no meu coração, falando com você que hoje aqui me escuta. Se prepare, porque nós não sabemos o mal que há de vir na Terra. Esse vídeo é para causar pavor? Não. Esse vídeo é para te assustar? Também não. É um alerta, tá? Eu realmente acredito que o prudente se esconde no Senhor. Enquanto busque ao Senhor enquanto você pode achar. Se o Senhor hoje ele tá te trazendo para esse vídeo, você não está aqui em vão. Se o Senhor te chama para orar, te chama para ler a Bíblia, te chama numa madrugada, vá. Às vezes você pega as escrituras, sua carne pode gritar. Não quero ler. Você vai falar, você vai ler sim. Você cala sua boca, fica quietinha aí que você agora vai ser evangelizada, tá? Fica aí que quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Por quê, gente? Na pandemia, que é aquele negócio que apareceu aí do nada, muita gente saiu da igreja. Muita gente ficou fraquíssima na fé. Eu ouvi um testemunho de uma mulher que ela ficou maluca, ficou doida, entendeu? Ela tava ficando doida. Deu umas crises de ansiedade nela, ela ficou mal. Ela procurou a liderança da denominação que ela pertencia e os irmãos lá, os pastores, não sei, simplesmente falou: tô nem aí pra você, filha. Se vira, não encosta em mim. E ela ficou assim, desamparada. E ela ficou assim, sem saber o que fazer. E aí, um dia no elevador, ela encontrou uma mulher que também tinha passado pelo mesmo. E pela mesma situação que ela. E aí, gente, essa mulher, ela tava bem já, né? Já tinha sido recebido o milagre de estar transformada, de estar ali vivendo já uma cura, e indicou para ela determinada igreja, né, determinada liderança que realmente estava andando com Cristo. E ali essa mulher começou a seguir uma outra denominação, e ali ela recebeu realmente o amparo, a ajuda que ela precisava. E graças a Deus hoje está bem. Então, se cuida hoje. A gente não sabe o mal que pode vir sobre a Terra. Estou falando aqui da Bíblia, falando de tudo isso nesse vídeo. Então eu creio que esse canal foi criado por Deus para abençoar. Eu creio que Deus ele separou homens e mulheres para nos ajudar. E em Timóteo diz: cuida de ti mesmo, e tanto você quanto quem te ouvir vai ser salvo. Então, assim, se você tá aqui, eu creio que Deus trouxe você aqui. E se ele tá falando tudo isso pra gente, é um alerta, sabe? A gente não sabe se daqui 1 ano, 2, as Bíblias vão ser recolhidas. E a palavra de Deus, se o Senhor permitir, eu vou deixar aqui. Tem um versículo muito interessante
que fala quando você for rei, você transcreve a Bíblia, tipo num livrinho, e fica lendo todo dia. Por quê? Pra quê? Pra você decorar e pra você não se perder, pra você não pecar contra mim. Então, se todo dia a gente ficar lendo a Bíblia e falando, verbalizando e pensando, ela vai começar a ser transcrita no nosso coração. Que esse livrinho seja o nosso coração, que esse livrinho seja a nossa mente, tá? E podem até recolher as Bíblias. Infelizmente, não gostaria que isso acontecesse. Mas pode acontecer uma nova lei aqui no Brasil, no mundo. Pode chegar alguma coisa, estourar alguma coisa aí do nada e recolherem as Bíblias. Cancelarem os aplicativos de Bíblia. Bloquearem o acesso à Bíblia no Brasil. E às vezes no mundo, né? E se a Bíblia estiver na sua mente, se a Bíblia estiver na minha mente, se a Bíblia estiver no nosso coração, eles não vão conseguir tirar a Bíblia de nós. Eu já ouvi testemunho de irmãos que tinham apenas acesso a uma folha das Escrituras guardada com eles, naquele subterrâneo, naquele lugar escondido, em países que é proibido aí o Evangelho. Eles liam aquela porção. Liam, escondia a folhinha. Hoje, Deus nos dá, a nós brasileiros, acesso a Bíblias de montão. Você pode sair na internet, ali, investir e comprar Bíblias para você. E uma coisa que eu aprendi também, que entrou no meu coração, foi: não tenha dó de investir o seu dinheiro em Bíblias, em doar Bíblias. Bíblia é algo que deve ser valorizado. Não jogue Bíblia fora. Eu tenho um projeto aqui em casa de restauração de Bíblias. Então eu fiz uma arrecadação de Bíblias, peguei na casa dos meus pais, Bíblias muito antigas, com as folhas bem já deteriorizadas pelo tempo. Mas eu tenho esse projeto de restaurar Bíblias também. Não jogue a Bíblia fora. Restaure, invista. Eu não tô com a minha aqui do lado, mas eu restaurei uma Bíblia minha que eu ganhei quando eu era criança. Eu uso bastante essa Bíblia, a tradução é boa, eu uso ela aqui no canal também. Deus me deu oportunidade. Eu passei folha por folha da Bíblia, com ferro de passar para tirar as amassaduras. Comprei um papel especial, fiz uma capa para a Bíblia, coloquei. E até tem pessoas que olham para minha Bíblia e falam: nossa, que Bíblia bonita. E sábado mesmo, no evangelismo, eu tive a oportunidade de contar para uma criança que olhou para minha Bíblia e falou: nossa, que Bíblia bonita, tia. Eu falei: meu amor, essa Bíblia aqui a titia ganhou quando era pequenininha, da sua idade. Tá aqui com a titia. E eu creio que aquilo foi uma ministração no coração daquela criança tão pequena que estava ali ao meu lado naquele momento de evangelização. E é uma criança que está se achegando agora, né, à Igreja de Cristo. Então, que eu tava falando, né? Não tenha dó de investir em Bíblia. Não tenha dó de pegar seu dinheiro e investir em Bíblias que tragam conhecimento para você, tá? Eu teve uma vez que me ensinaram isso, entrou no meu coração. Então, não tenho dó também. Se eu tenho condições, eu não tenho dó de pagar 100, tantos, 200, 300 em uma Bíblia, tá? É um tesouro. E se você vê que vai acrescentar, invista, tá? Às vezes a gente investe muito em cosmético, em lanche, em não sei o que, e tudo isso passa. Mas a palavra de Deus não passa. E aí, eu lembro até uma vez que Deus me deu a oportunidade de dar uma Bíblia, né, pra minha mãe, e eu peguei a Bíblia que eu achei mais linda, uma Bíblia da mulher, que é até essa linha aqui, ó, que é uma Bíblia que eu uso, gosto bastante. Tem que olhar, ter um olhar cuidadoso para a tradução de alguns versículos que tem ali no grego, no hebraico, algumas vírgulas fora do lugar, mas isso daí você vai aprendendo com o tempo, e eu também, todos nós. Mas aí uma pessoa falou: nossa, mas você vai comprar essa Bíblia, é muito cara. E eu falei, aí a pessoa pega aquela ali, tipo, mais baratinha, e amém, pegar baratinha, tá? Nada contra. Eu também tenho e é uma bênção. Faça conforme o que você tem, não vai ser precipitado também.
Mas eu falei para aquela pessoa, não, eu vou dar o melhor para minha mãe. Eu vou dar o melhor. E ali Deus me deu a oportunidade de comprar uma Bíblia dessa. Na época era um valor, né, mais considerável, mais carinha no dinheiro, mas eu não me arrependo. Tanto é que eu comecei a usar muito a Bíblia dela, e aí, quando eu vi, eu falei, não, Deus me dá a oportunidade de comprar uma pra mim. Aí eu comprei essa. Mas maravilhoso. Invista na sua vida espiritual, invista no que Deus tem para você, tá? Invista na sua vida espiritual. Nós não sabemos o que há de vir daqui a uns anos. Se prepare agora. Encha a sua candeia agora. Junte azeite extra. Faça jejum. Sabe, às vezes você pode se juntar com alguns irmãos. Faça um jejum. Faça uma madrugada de oração. Abasteça bastante a sua vida espiritual. Nós não sabemos o que pode vir. Não sabemos. Mas independente do que vir, nós que somos os prudentes, que ouvimos o que o Espírito Santo tem nos orientado, estaremos prontos para seja lá o que for que acontecer no Brasil e no mundo. Espero que você tenha uma ótima noite, um ótimo dia. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas que essa palavra entre no seu coração, que Deus ele tenha ministrado em você, em mim, e que estejamos a cada dia mais preparados na presença do Senhor. Amém? Grande beijo, fica com Deus e até a próxima.